SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Joana Marques, boa noite, bem-vinda ao Jornal da Noite. O que é que sentiste esta manhã quando soubeste, tal como o resto do país, através da mesma fonte, que tinha sido absolvida? Senti surpresa pelo momento em que a notícia saiu, não é? Porque não estava à espera, foi durante o programa de rádio, estava a trabalhar, mas não surpresa pelo resultado, não é? Pela decisão que desde o primeiro momento, desde o dia em que recebi o processo e o li, sempre pensei que o único desfecho possível era este. Mas houve uma sensação de alívio? Alívio mais por terminar isto, não é? Porque às tantas eu sinto que estou dentro de um sketch gigantesco que tem a sua graça e eu acho que tenho conseguido divertir-me com isso, mas às tantas estava a ser já interminável. Portanto, eu nunca senti de facto nenhum receio de ter de pagar mais de 1 milhão de euros aos anjos. Acho que isso nunca foi uma possibilidade real, parecia quase uma anedota, mas gostava que este caso ficasse concluído para poder seguir com a minha vida normal. Tu disseste aos jornalistas, e ouvimos essa declaração há pouco durante o processo, que foste tirando muitas notas, que terias muitas coisas para dizer. Esta tarde publicaste tu nas tuas redes sociais também esse certo, e eu inocentemente acreditei que era aqui que vinhas nesta entrevista no Jornal da Noite. Seria a sede própria para explicares tudo aquilo que ias tomando notas. Já percebi que é um espetáculo que vais lançar. Em sede própria é o nome do espetáculo, embora aqui possamos também explicar muita coisa. Deixa-me perguntar-te, daquelas notas que foste tirando, era só humor ou também algumas das tuas impressões do que estava a acontecer naquela sala de audiências? Eu acho que o humor são sempre também as nossas impressões, só que com uma lente, se calhar, que os humoristas usam para observar a realidade. Mas tudo o que eu tenho naqueles cadernos que fui levando são, de facto, piadas que me foram ocorrendo, observações, coisas que no futuro, muitas irão para o lixo, certamente, que faz parte do processo, e outras estou a aproveitá-las agora para o guião deste espetáculo. É um espetáculo sobre o caso? É um espetáculo sobre o último ano, não só sobre o caso, mas muito sobre o caso, obviamente, até porque de repente tomou um bocadinho conta da minha vida. Não há sítio onde eu vá em que as pessoas não se metam comigo e não falem dos anjos, como acredito que com eles aconteça ao contrário. Eu acho que aqui a única diferença é que quem explotou tudo, na verdade, foram eles. Isto foi uma escolha deles que este processo existisse. Eu fui só levada para lá para o meio e estou a tentar aproveitar isso da melhor forma, que é rindo e tentando agora que as pessoas possam rir também. Que isso vai ser entendido? Não sei, isso não posso adivinhar. Eu não esperava nada disto. Eu fiquei muito espantada quando este processo me chegou às mãos, porque tinha recebido, de facto, um contacto da parte dos anjos, um e-mail e uma carta a exigirem que eu retirasse aquele vídeo que deu origem a tudo isto, e já um bocadinho num tom ameaçador de tem 2 dias para tirar o vídeo e para fazer um pedido de desculpas público. Ora, como eu não achei que devesse tirar o vídeo e muito menos que devesse pedir desculpas por uma coisa que eu não considero grave, não o fiz, mas achei que a coisa ficasse por ali, porque isto acontece muitas vezes. Muitas vezes as pessoas visadas pelo humor não gostam e tentam de alguma forma que aquilo desapareça, que seja eliminado. Não esperei, passado um ano, receber de facto a petição inicial e, portanto, desde esse dia que eu não consigo prever muito bem as ações nem dos anjos, nem depois das suas advogadas, porque houve muitos momentos surpreendentes, como víamos ali há pouco, terminarem tudo aquilo e o julgamento a dizer que eu faço parte de uma elite que controla a comunicação social. Portanto, tudo o que foi acontecendo foi altamente surpreendente. Alguma vez pensaste que a decisão pudesse ir num sentido contrário àquele que foi conhecido hoje? Não, nunca. A juíza, eu acho que teve o cuidado de ouvir todas as partes e quase até à exaustão, tanto que inicialmente estavam previstas 2 sessões e foi o dobro, foram 4, portanto eu senti até um lado bastante compreensivo da juíza no sentido de ouvir o Nelson e o Sérgio e ouvir todas aquelas coisas de que eles se queixavam e todos os problemas que tinham tido. Não senti foi em momento nenhum daquele julgamento que ficasse provado que tudo aquilo que eles tinham sentido e passado tivesse alguma relação com aquilo que eu fiz. Acho que estava muito mais relacionado com o evento em si, com a atuação no MotoGP que correu mal e com o facto de depois terem recebido mensagens, comentários das quais não gostaram, mas que não foram feitos por mim. Surpreendeu-te o facto de não haver aqui um recurso? Não sei se tiveste a oportunidade de ler o comunicado deles, a reação oficial deles. Surpreendeu-te não existir um recurso, que é possível sempre depois de uma decisão judicial? Não tinha pensado nisso, sinceramente. Não, como te dizia há pouco, para mim foi sempre difícil prever qual seria a próxima ação dos anjos, porque acho que conseguiram sempre surpreender a todos os momentos. E, portanto, se viesse um recurso também acharia natural. Não vindo, eu prefiro. Eu acho que se todos nós pudermos perder menos tempo, gastar menos dinheiro
e ocupar menos os tribunais com esta questão, acho que já foi longe demais e que se calhar então já chega. Agora ficava só com o tratamento humorístico do caso e não tanto com o tratamento judicial. Antes da sentença, pelo que ambas as partes disseram, sempre à entrada das audiências, vocês não falaram. E depois, trocaram algumas palavras hoje, depois de conhecida a sentença? Não trocámos. Nem há essa intenção, pelo menos da tua parte? Da minha parte, não tenho assim nada a dizer. E se os anjos tiverem coisas a dizer, podem sempre fazê-lo, como fizeram, não é? Simplesmente eu não atendi ao pedido deles, mas comuniquei com eles. Quando me enviaram essa carta, respondi a explicar que não ia retirar o vídeo e porque é que não retirava. Portanto, se tiverem alguma coisa a dizer-me, eu estou aberto ao diálogo. Não estou, porque às tantas houve essa ideia de que era impossível falar comigo e que eu não estava aberto ao diálogo. Eu estava era aberta a fazer aquilo que me era exigido porque eu não achava que isso fosse justo e acabou por ficar provado que de facto não era. Não temos, de alguma forma, que o argumento da liberdade de expressão, que foi muito evocado em todo este julgamento, passe agora, depois desta decisão, a servir para tudo? Para tudo, acho que não. Acho que vai continuar a servir para o que tem servido até aqui, que é para todos nós. E não é só... Porque há muito agora esta ideia dos humoristas podem dizer tudo e os outros não. Eu acho que qualquer pessoa, seja qual for a profissão, pode dizer tudo dentro dos limites que já estão estabelecidos na lei. Nós temos ouvido muita gente, não é? até na comunicação social, com esse discurso de os humoristas agora podem dizer tudo. Se eu for a Joana Marques ou se for esta ou aquela pessoa, eu posso dizer tudo e ninguém leva a mal. Tu, por exemplo, foste criticada, podemos dizê-lo assim também, pelo discurso que fizeste nos Globos, por, quando a aceitação de mais um galardão, ter centrado a tua atenção neste caso. Como é que entendes essas críticas? Acho-me críticas válidas. Eu acho que são pessoas a expressar a sua opinião e eu sou sempre a favor disso, mesmo que a opinião seja contrária à minha. E, portanto, eu, mais uma vez, o que tentei fazer foi um exercício de humor, que é o que eu faço, não é? É a minha profissão, e estando ali a receber um prémio que tem a ver precisamente com o humor e com as coisas que eu faço, não achei que fosse uma coisa descabida ou descontextualizada falar deste, que é o assunto que hoje em dia as pessoas, que se lhes ocorre quando me vêem, de uma maneira ou de outra, é isso que acontece, e, portanto, aceito as críticas todas de pessoas que preferiam que o discurso fosse de outra maneira. Também acho que é só um discurso de aceitação de um Globo de Ouro, não é preciso debatermos assim tanto, mas estou perfeitamente à vontade para receber essas críticas. Mesmo com a absolvição, este processo muda alguma coisa em ti? Não, nada. Este processo, a única coisa que fez foi, além do tempo e de algumas verbas que gastámos, porque acaba por ser uma brincadeira um bocadinho cara, não é? Ou seja, se de repente todos os visados que não gostam daquilo que faz um humorista se lembrassem de fazer o mesmo, e não quero com isto dar nenhuma sugestão, podiam até tornar inviável esse trabalho, porque às tantas não tinhas um ordenado que conseguisse cobrir tantos honorários de advogados. Pode ser também uma ferramenta, não quero dizer de censura, mas no fundo, quando se vê a sentença e se lê e se percebe que isto é uma mão cheia de nada e que não é dada razão aos anjos em nada, eu sinto que fui mais lesada neste processo do que eles. Não que eu os queira agora processar de volta, não vai acontecer, mas de facto, se calhar, tinha mais razões. Eu, que só fiz o meu trabalho e ficou agora provado que não fiz nada de mal, nada de ilícito, etc. Posso ter feito coisas que as pessoas não gostaram, mas isso é outra discussão. De repente, pronto, vim-me arrastada para isto e por isso é que eu estou contente que tenha chegado ao fim. É mais por isso. Portanto, não há um humor da Joana antes e depois dos anjos? Não. Agora há mais temas. No fundo, eu sinto que me vieram fornecer mais temas ainda, porque houve ali um manancial de coisas que aconteceram que eu acho que são irresistíveis para quem tem este hábito de olhar para a realidade assim, analisá-la e ver que coisas é que são engraçadas e que dão vontade de rir. Eu acho que neste processo, e não sou só eu que acho que a maioria das pessoas que assistiu considerou muito divertido e, portanto, nesse aspecto eu acho que o meu humor continua exatamente igual, tem agora se calhar mais material para trabalhar. Nem pensaste, ou passaste a pensar mais em quem está do outro lado do humor, em quem é avisado? Eu penso sempre, ou seja, eu quando estou a fazer uma coisa sobre alguém, estou automaticamente a pensar nessa pessoa e estou a ouvi-la durante muitas horas e estou a analisá-la muito. Não consigo ver isso como uma agressão, que é se calhar uma ideia que agora se tenta muito equiparar. A conversa do bullying foi muito falada durante o tribunal, muitas das testemunhas dos anjos fizeram questão de referir que eu não fazia humor, que fazia bullying, etc. É uma opinião corrente, a meu respeito e a respeito de muitos outros humoristas. Eu acho até quase um desrespeito para quem sofre bullying a sério. Eu acho que era bom que distinguíssemos as coisas. Agora, que as pessoas possam considerar o humor ofensivo, isso eu acho perfeitamente natural, não faz dele um ilícito. Mas ao preparar uma matéria de humor, não se pensa nos danos que eventualmente poderá causar em alguém?
Não, eu não acredito que o humor cause dano. Eu acho que pode causar outras coisas. Pode causar um desgosto, pode causar... A pessoa pode ficar muito triste, pode não gostar de ouvir, pode não se identificar com aquilo. Houve até uma parte da sentença que eu achei muito curiosa e achei que era uma descrição do que se passou que eu não faria tão bem como está feita aqui no texto da juíza, porque há a mesma pergunta, pode o humor ofender? E diz, depende da sensibilidade de cada um e depende provavelmente de ter sido atingida a qualidade que cada um de nós vê em si como essencial à sua autoestima. No fundo, isto trocando por miúdos, é quando nos tocam num ponto que nos dói muito por qualquer razão. Se para mim fosse dramático usar óculos e há uma pessoa que faz uma piada sobre eu ter óculos, aquilo pode ser, de facto, para mim terrível, mas não torna aquilo que a outra pessoa fez um atentado à minha dignidade, nem nada. Porque tu passaste também a ser alvo de humor. Claro, somos todos. Eu acho que, sobretudo, quem tem exposição pública, não é? E às vezes há muito esta ideia da pessoa querer ter exposição pública e as coisas boas que daí advêm, mas não querer ter o reverso da medalha. E isso é impossível de controlar. Eu sinto que, se calhar, neste processo aconteceu um bocadinho isso, que foi quase uma tentativa dos anjos separarem o vento com as mãos, ou neste caso separarem a internet e quererem que um momento que não lhes correu bem fosse apagado e desaparecesse para Nesta discussão sobre os limites do humor, que foi importante acontecer durante este último ano, falou-se muito de temas proibidos. Há algum tema proibido para ti? Não, eu acho que não há. Acho que não pode haver tempo. Para mim, ou seja, cada um de nós tem a nossa sensibilidade e acredito que todos os humoristas digam o mesmo. Tenho os meus próprios limites, não te consigo identificar um tema que para mim seja proibido, mas tenho o meu gosto, a minha sensibilidade, o meu bom senso. Não acho é que isso possa ser regra para a pessoa do lado ou para a pessoa que vai ouvir. Acho que depois cada um define os seus próprios limites, porque nós já tivemos outras soluções possíveis, não é? Que é ter, por exemplo, uma entidade que regula e que define o que é que pode ou não ser dito. Mas se calhar voltarmos aos tempos da censura, a longo prazo, acho que não agradaria nenhum de nós. Tu tens o podcast mais popular do país, mais ouvido, mais visto, porque hoje em dia tudo é filmado e há também plataformas de vídeo para isso, onde falas, até com alguma graça, na existência dos lesados, do extremamente desagradável. Óbvio que nada chegou ao patamar de um processo judicial como este dos Anjos, mas já tiveste dissabores por causa do teu humor com os visados no podcast? Não, eu percebo que as pessoas possam não gostar, já recebo muitas vezes, eu acho que isso é até o exercício mais natural, não é? A resposta das pessoas, portanto, da mesma maneira que eu gosto e reclamo para mim liberdade para dizer o que quiser, as pessoas têm liberdade de me responder, muitas vezes até entram mais facilmente no campo da ofensa, até acredito que seja sem querer, porque não são humoristas e dizem, então agora também estou a fazer humor, e dizem só coisas muito ofensivas, mas que não me ofendem, porque eu acho que a coisa só é ofensiva quando tu aceitas essa ofensa e a abraças, e eu muitas vezes não dou essa importância e, portanto, nem sequer chego ao ponto de estar ofendida. Agora, não contesto que os outros possam sentir ofendidos. Já tive no passado, noutros programas, antes do Extremamente Desagradável, que ir a tribunal 2 vezes, mais ou menos pelas mesmas razões. Eu acho que as pessoas alegam coisas diferentes, mas depois, quando vamos ao cerne da questão, percebemos sempre que as pessoas não gostaram de ser ridicularizadas, satirizadas, e foram reclamar por causa disso, depois munindo-se de outras razões, de outras desculpas, mas no fundo eu acho que é sempre isso, as pessoas levam-se a sério e muitas vezes se sentem acima da crítica e eu não acho que estejam, nem elas, nem eu, nem ninguém. E surpresas de quem reage extraordinariamente bem, também existe? Também, e acho que é cada vez mais surpreendente, já me espanta um bocadinho o fair play, acho que é raro. Acho que é preciso um certo poder de encaixe e eu percebo É uma isso. educação para o humor que se está a fazer também nos últimos anos em Portugal. Eu não tenho a pretensão de educar não digo ninguém. só de ti, mas do humor em geral. Eu acho que quanto mais nos pomos a uma coisa, mais nos habituamos a ela. E se percebermos como é que o humor funciona, não o vemos, se calhar, com esta gravidade e como uma agressão. E eu acho que, se formos muito literais na interpretação das coisas, muitas vezes podemos ficar ofendidos com coisas que nem sequer teriam potência para causar essa ofensa toda. Joana, muitos dos teus colegas classificaram o que se passou hoje como uma vitória do humor, dos humoristas, mas a verdade é que, se não há um cancelamento, há pelo menos uma tentativa de cancelamento do humor a nível global, não é só aqui. Nós temos casos recentes no Brasil, o mais recente e mais mediático de todos, se calhar, é o de Jimmy Kimmel, nos Estados Unidos. Como é que olhas para estas questões? O humor corre mesmo o risco de cancelamento nos tempos que correm? Correr o risco, acho que corre. Acho que, apesar de tudo, nos Estados Unidos tivemos ali um volte-face que foi uma boa notícia e acho que, mais uma vez, essa força veio das pessoas que gostam, porque, obviamente, temos sempre os visados que não gostam. Neste caso, quando os visados
são pessoas com muito poder, mais facilmente então cancelam os programas, mas acho que houve uma força muito grande, até o facto das ações da Disney terem caído, etc., das pessoas que gostam, que querem ver, é quase uma exigência dos espectadores, dos ouvintes, poderem ter acesso ao humor e verem o humor como uma coisa muito importante para as suas vidas. E, portanto, eu acho que enquanto houver público para ver, para se rir e que gosta, isso é a maior força que podemos ter contra um eventual cancelamento. Porque as pessoas que pedem o cancelamento podem fazer muito barulho, mas não são mais do que aquelas que veem o exercício do humor como uma coisa natural e até saudável e que faz parte da vida delas e que gostam de ouvir, seja na rádio, seja na internet, seja na televisão. E, portanto, eu acho que enquanto houver muito público a gostar do humor, e acho que em Portugal temos cada vez mais, vamos estando a salvo desse cancelamento. Quem é que ganha hoje em tribunal? Eu acho que ganharam todas as pessoas, todos os portugueses, neste caso, que gostam de viver numa sociedade em que se possa exprimir livremente a opinião e em que se percebe que, de facto, os limites daquilo que pode ou não ser dito já estão definidos na lei há muito tempo e são cumpridos também pelos humoristas, porque... Mas é uma vitória dos humoristas se calhar dos humoristas geral? em particular, mas eu até alargava mais esse âmbito a todas as pessoas que expressam opiniões. Um cronista também, de repente, pode ser processado porque alguém se viu referido numa crónica e não gostou, ou um realizador que lançou um filme e o filme foi muito criticado por um crítico de cinema, ou seja, acho que isto, de repente, podíamos extrapolar para uma série de áreas e até mesmo para um cidadão comum que gosta de expressar a sua opinião nas redes sociais, por exemplo, de uma forma civilizada, não é? Que eu acho que foi uma coisa que também se confundiu muito neste processo. Falava-se às tantas em cyberbullying e eu acredito que o Nelson e o Sérgio tenham sofrido cyberbullying de algumas pessoas, que não eu. O que ficou provado é que não partiu de ti, nem foi incitado por ti. Aproveito todas as oportunidades para dizer que também me oponho a esse tipo de comentários. Não os faço, recebo-os muito, mas não faço. Joana, já aqui temos o anúncio do Em Sede Própria. Vamos ver este anúncio do espetáculo que tem como base este processo judicial. Não foi inocentemente lançado hoje. A palavra inocentemente pode ser perigosa aqui. Fala-nos um bocadinho quando é que vai poder ser visto. Ainda bem que estão ali as datas para eu saber, mas portanto é em maio no Porto, 8 e 9, estes meus óculos estão bons, e 22 e 23 de maio em Lisboa. Para já são estas as datas, veremos depois. A ideia é também levá-lo pelo resto do país. E é um bocadinho a história, é a minha perspectiva. No fundo, eu sinto que no último ano ouvimos, e bem, porque eram eles que eram os queixosos e tinham que provar os seus pontos, ainda que não tenham conseguido. Ouvimos muito o Nelson e o Sérgio e toda a sua história. E, no fundo, agora é a mesma história narrada de um outro lado, da minha perspectiva, e eu acho que são perspectivas muito diferentes. E não temos um novo processo depois disto? Pode acontecer. Espero que não, mas temer não temo, não. Joana, boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. E vamos então à segunda parte da entrevista a Joana Marques, agora no estúdio da SIC Notícias. Joana, boa noite. Boa noite. E obrigada. E, enfim, vamos repetir aqui um pouco em relação ao João Moleira, mas queria perguntar-te, foram, e não resisto a este trocadilho, foram meses extremamente desagradáveis? Os meus meses são todos extremamente desagradáveis já há uns quantos anos, mas não especialmente por causa deste processo. Sinto que às vezes as pessoas à minha volta estavam mais preocupadas do que eu, talvez por eu ter uma certa irresponsabilidade, que eu acho que é útil nesta profissão, e portanto não foi uma coisa que me assustasse muito, que me tirasse o sono, e acho que rapidamente consegui ver isto como um possível material para trabalhar em termos humorísticos. Nos Globos até falaste, até agradeceste à tua psicóloga. Estavas a brincar ou a falar sério? Ou seja, precisaste mesmo... sério? Não precisei por causa disto em particular. Mas acho foi um que... apoio importante nesta fase. Foi também, sim. Eu acho que todos precisamos, na verdade. Acho que ninguém ficaria a perder se fosse ouvido por um psicólogo. E nesta fase também, porque houve momentos um bocadinho difíceis. Estressantes. Sim, mais do que difíceis, se calhar estressantes, porque de repente eu senti-me atirada para
assim para uma ribalta que não é a minha. Esta aqui das notícias, eu gosto de estar em casa a ver, depois analisar coisas que acontecem de facto, seja na televisão, seja na net, mas não ser eu a protagonista desses eventos, e eu aqui não fui tida nem achada nisto, não é? De repente tive que participar. Quais foram os momentos? O julgamento foi rápido, mas foi um processo que se arrastou há muitos meses, digamos assim. Sim, se pensarmos que este vídeo é de 2022, não é? Mas portanto, quais foram os momentos mais difíceis no julgamento? Ouvir algumas testemunhas do outro lado dizerem algumas coisas complicadas sobre ti, como é que foi? Sim, não diria difícil, não quero dar uma carga dramática a isto, até porque acho que essa carga dramática já foi fornecida bastamente pelo outro lado, e portanto eu tentei sempre estar do lado de quem acha graça a tudo e encarar as coisas com leveza, mas claro que é desagradável, usando a mesma palavra que usaste, ouvir coisas sobre nós que são completamente mentira. Às tantas, uma testemunha disse que eu tinha por hábito gozar com deficientes, gozar com pessoas doentes. Que humilhaste pessoas, que se pezinhaste. Exatamente, e até foi solicitado que dessem exemplos, não é? Então, mas que casos são esses em que a Joana goza com deficientes? Que não era sequer o que estava a ser discutido ali, mas pronto, deu para muita coisa. Não é? E não houve, de facto, um exemplo concreto disso, porque, de facto, não é aquilo que eu faço. Ou seja, eu aceito perfeitamente que as pessoas não gostem daquilo que eu faço, claro. Só não gosto é que inventem coisas que eu, de facto, não fiz, e acho que é desnecessário. Apesar dessa ligeireza aparente, pelo menos com que dizes que tentaste levar este caso, em algum momento chegaste a pensar que o desfecho seria outro? Não. Nunca? Não, porque eu, tive logo acesso à petição inicial, não é? Que eram 300 páginas destas coisas que as pessoas depois vieram a saber, destas alegações de acne, de ramos oculares, etc. E achei logo impossível, lendo aquilo, e muitas considerações que também eram feitas sobre, diziam que eu nem sequer era humorista, etc. Parecia quase uma discussão de café, mais do que um processo para ser levado a sério. E, portanto, nunca consegui, nesse aspecto, levá-lo muito a sério. Claro, quando fui a tribunal tive que encarar com a seriedade possível, mas senti sempre que estava assim dentro de uma espécie de sketch humorístico, e mesmo ouvindo agora, ainda me parece tudo mentira, não é? Ouvindo que foram reclamados 1 milhão e tal mil euros por um vídeo, uma montagem que já foi feita imensas vezes, coisas deste género, com os jurados do Ídolos, ou seja, parece tudo tão infantil que às vezes me parece que sonhei com isto e que de repente vou acordar e não aconteceu nada. Em nenhum momento te fez questionar a forma como trabalhas, a forma como crias, a tua profissão? Nenhum momento te levou a... Não, porque não chegou a ter seriedade para isso, ou seja, não consegui levar nada disto a sério. Era como dizia hoje, já fiz coisas que eu considero mais ofensivas, ou seja, com um potencial para ofender alguém. Não imaginava que esta era a última que eu diria se tivesse que fazer uma lista, porque, por exemplo, no Extremamente Desagradável, eu percebo que o visado daquele dia possa levar muito a peito, sei lá, o facto de estar a dizer, olha, esta pessoa é tão convencida, vejam tudo o que ela disse nas últimas entrevistas, e que a pessoa pode não gostar, porque é um exercício que não há de ser agradável. Agora, este vídeo eu achava-o tão inócuo, tão inofensivo, que até tenho pena que a discussão, que é importante e que teve momentos muito interessantes, dos limites do humor, etc., tenha sido feita em torno de um vídeo tão... Eu nem sei bem classificá-lo, acho que é um vídeo muito inocente. Não te sentiste nunca, nem te vais sentir nunca condicionada, isto é, ganhaste o processo, não há dúvidas sobre isso, até te dá um certo alívio, com certeza, não sei o que é que sentiste exatamente quando soubeste disto, foi alívio? Foi... Contentamento, talvez. Contentamento. Mas daqui para a frente, ainda de forma inconsciente, poderás pensar, mas não estou para falar com outro processo daquele género que me deu tanto trabalho. Não, até porque Haverá seria... algum condicionamento daqui para a frente? Porque seria, lá está, impossível de prever. Isto aconteceu com uma coisa tão, para mim, tão inócua, tão inofensiva, que então a única solução era não fazer nada, porque se até este vídeo, que as pessoas às vezes custam a crer, foi isto que motivou todo este pedido de indemnização irrisório, etc., portanto, a única solução aí, se eu achasse que isto tinha sido grave, era não fazer nada. E, portanto, não mudou rigorosamente nada na minha maneira de trabalhar e nem vejo que possa mudar daqui para a frente. Para isso era preciso que eu me sentisse culpada de alguma coisa. Não. Levar com outro processo deste género, a arrastar-se espero que não aconteça. Sai um bocadinho caro também. Imagino. E acaba por ser quase... pode ser uma ferramenta utilizada pelas pessoas que de facto não gostam, para limitar um bocadinho dessa forma a liberdade de expressão, não é? Se eu de repente tivesse um processo destes todos os meses, não conseguiria trabalhar. Ao fim de um ano era impossível. Mas achas que este desfecho serve para dissuadir? Espero que sim. Dissuadir futuros ataques à liberdade de expressão? Espero que sim, e acho muito curioso que os anjos continuem a dizer, ainda hoje, num comunicado que fizeram, que este processo nunca teve a ver com liberdade de expressão, quando eu não vejo que possa ter a ver com outra coisa, porque trata-se de um vídeo em que eu exprimi de forma humorística uma opinião
e em que me foi exigido que eu retirasse esse vídeo e que fizesse uma retratação pública. Portanto, não consigo mesmo entender como é que isto não pode ser visto como um ataque à liberdade de expressão, a minha neste caso, mas a de qualquer pessoa que queira fazer o mesmo e dizer que não gostou de uma música, não gostou de um filme, ou fazer uma piada acerca de alguém, sem que isso ponha em causa a dignidade da pessoa, como foi tantas vezes referido no processo. Tiveste alguma reação privada ou pública que tenha surpreendido, pela positiva ou pela negativa? Não consegui ainda ver todas as reações, sim. Não, ao longo deste processo? Não. Eu senti a solidariedade dos meus colegas de profissão e acho que não o fazem por gostarem de mim ou não. Acho que não tem a ver com isso. Alguns são próximos, outros nem sequer são. Acredito que alguns deles nem se identifiquem muito com o meu tipo de humor. Não é isso que está em causa, claro. Na verdade, é a possibilidade de nós todos fazermos. E quando digo nós, não é só os humoristas. Também foi criada aqui uma ideia, até durante o julgamento e nas alegações finais, de que os humoristas acham que estão acima da lei e acham que têm umas regras diferentes do resto das pessoas. Eu não vejo onde é que isso está plasmado, porque nós comportamos exatamente como as outras pessoas, temos uma profissão eventualmente diferente, mas não reclamamos para nós direitos que os outros não têm. Eu acredito que toda a gente pode dizer tudo, se calhar os humoristas dizem mais coisas porque faz parte do seu exercício, até um bocadinho provocatório, de humor, mas não vejo que ninguém em Portugal neste momento seja impedido de dizer, seja o que for, dentro dos limites do que está estabelecido na lei. Ficou provado que não há nenhuma ligação entre o teu vídeo e aquilo que os anjos alegaram, os efeitos que alegaram ter. Consegues sentir alguma empatia por aquilo que eles sentiram? Ou seja, não há nenhuma ligação, pronto, está provado. Mas consegues sentir alguma empatia? Também és alvo de bullying nas redes sociais? Sim, tens muitos anticorpos? Tenho, muitos. E ao longo do processo ainda mais, não é? Mas tenho muitos e sim, até referi isso na altura, durante o julgamento, que consigo ser empática com o sofrimento deles no que diz respeito aos comentários de ódio na internet, e diziam eles que era a primeira vez que lhes acontecia isso, e acredito que sim, porque eu acho que a música, ainda bem, não motiva, se calhar, reações tão viscerais como o humor. Eu acho que um humorista está mais habituado a lidar com pessoas que não gostam nada do seu trabalho ou que gostam muito. Enquanto que um músico, se calhar, as pessoas que não gostam simplesmente não ouvem, não vão importuná-lo com estas coisas. E aqui aconteceu isso. E eu lamento que isso tenha acontecido. Não posso nunca admitir que seja dito que fui eu a incitar ao ódio quando não fiz nada disso. Ficou provadíssimo. Exatamente. Este processo teve pelo menos um mérito, que foi o trazer para a discussão pública a questão da liberdade de expressão. Sobretudo numa altura em que estamos a ver aqui uma onda complicada de condicionamento do humor. Nos Estados Unidos temos visto casos todos os dias, até no Brasil. Não temos que esta onda possa chegar cá? Espero que chegue cá já muito fraca, não é uma onda já, como muitas vezes acontece em Portugal, e ainda bem neste caso, e acho que hoje é até um dia assim simbólico nesse aspecto, não por mim, não por este caso em particular, mas acho que é um dia para nós, enquanto portugueses, nos orgulharmos. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, mas tenho esperança que assim se mantenha, de sermos uma democracia que vive bem com opiniões contrárias, e às vezes percebemos que isso é cada vez mais difícil, não é? As pessoas parecem viver cada uma na sua bolha e não podem ser expostas a nada que as ofenda minimamente, e acho que isto foi um sinal no sentido oposto, e mesmo o texto da sentença eu achei animador e otimista nesse sentido, no fundo de definir que, ok, o humor pode ser entendido como ofensivo para uma pessoa, mas não é isso que faz com que tenha sido ilícito da parte de quem o fez. Não podemos partir da sensibilidade individual de cada um para de repente proibir o humor, e quem diz o humor diz outras formas de crítica, e nesse aspecto acho que foi importante dar este sinal. Certo. E acredito mas preocupa que seja... ou não esse condicionamento que estamos a sentir cada vez mais? Sim, claro. Não posso dizer que não me preocupe, não é? E acho que estes sinais já vêm de há mais tempo. Quando há uns anos tivemos um humorista numa apresentação nos Oscars a ser agredido em palco, espantou-me muito. Eu achei na altura em que vi aquilo que seria óbvio para toda a gente que aquilo era altamente condenável e que não era concebível sequer responder a humor, gosto ou não, de bom gosto ou não, isso é outra discussão, com uma agressão física, mas espantou-me na altura ver as opiniões muito divididas e ver que se calhar estava ali 50-50, muita gente achava, ok, no fundo ele pôs-se a jeito, não é? Disse aquela piada e, portanto, merece ser castigado desta forma. Aqui, no caso dos Anjos, felizmente, acho que as opiniões não se dividiram assim tanto. Eu senti que a maioria das pessoas concordava comigo, não por ser eu, até pelo contrário, muitas pessoas diziam, não acho graça, mas ainda assim concordo com a possibilidade
de podermos dizer e fazer o que entendemos. E, portanto, eu estou esperançosa no que diz respeito a Portugal. E associas esse crescente de condicionamento que vamos assistindo lá fora aqui? A uma alteração da sociedade, a um risco para as democracias? Eu acho que há um certo... Sim, exatamente, nós temos assistido a isso, não é? E tem acontecido mais com determinado tipo de governos. Se calhar vamos ter que esperar pelas coisas que vão acontecer nos próximos anos, que vão acontecer aqui nas presidenciais, etc. Nas próximas legislativas, que podem ser a qualquer momento, porque temos tido muitas, não é? Com muita frequência, e temos que perceber se aqui uma eventual viragem, se calhar mais à direita no Achas que isso trará naturalmente maior condicionamento, se assim acontecer? Há uma ligação? Se analisarmos o que se tem passado lá fora, tem acontecido. Quero acreditar que não, mantenho sempre a esperança que isso não aconteça. Eu sou muito otimista, é verdade. Os limites do humor devem ou não ser discutidos? Há ou não limites para o humor? Acho que há os limites que há para as outras. É no fundo como perguntarmos se há limites para a pintura ou se há limites para a música. Eu acho que há os mesmos limites que há nas outras áreas artísticas. Será mesmo igual, porque no humor atinge-se, entre aspas, não é? Há sempre um alvo, é um bocado mais... Sim, eu acho pessoas, que... e pessoas têm emoções e têm reações. Sim, mas as pessoas também podem ter emoções. Olha, sim. Há pessoas que choram a ver um quadro, não é? Mas sim, percebo. É mais suscetível de provocar, nomeadamente, a música à partida não será tão ofensiva como o humor. Mas não acho que... Eu acho que os limites estão definidos na lei, não é? Os limites para o discurso de todos nós, não é? O discurso de ódio, não é? Se eu disfarçar com uma piada, não é? Continua a ser discurso de ódio. E, portanto, eu acho que isso já está previsto e já acontece, não é? Até há pouco vi uma reportagem sobre o processo e já não me lembrava sequer de uma alegação das advogadas dos Anjos que dizia agora com humor pode-se dizer tudo, e comparavam coisas que o Ricardo Araújo Pereira tinha dito com o Mário Machado e com aquela situação de ter sido condenado por um apelo que fez à violação das mulheres de esquerda, penso que era isso. E, portanto, obviamente isso não são casos equiparáveis, até porque o Mário Machado nunca foi humorista, não é? Não pode, de repente, ter uma declaração séria e fingir que era humor. Portanto, eu acho que essas áreas estão muito bem delimitadas e eu acho que os limites do humor são esses, ou seja, são os limites do que pode ser dito e que está definido na lei. E depois cada um de nós tem o seu limite, seja o humorista que há áreas às quais não vai, piadas que não faz porque não lhe faz sentido, porque vão contra os seus princípios, seja o que for. Agora, acho que isso não pode ser uma norma para todos. E depois acho que, sobretudo, do lado de lá, o espectador, o ouvinte, o que for, tem também o seu próprio limite e aí escolhe quem gosta de ouvir. Que gravitam na esfera pública têm pouca capacidade de encaixe? Sim, alguns, não posso dizer que são todos, mas acho que há muitos. Este foi o exemplo mais gritante e escandaloso de falta de capacidade de encaixe. Felizmente não costuma ser uma escassez de capacidade de encaixe assim tão grande. Mas, no geral, acho que tem um bocadinho. Se calhar há países em que, sei lá, nós falamos muito do humor britânico e se calhar são países que estão mais treinados, foram mais expostos ao humor mais tempo e estão mais habituados a lidar com isso. E em Portugal talvez não, mas eu acho que se calhar caminhamos... Eu gosto sempre de ser otimista, caminhamos para uma mudança e temos já muitos exemplos, não é? Temos muitos políticos a participar em programas de humor, como acontece aqui na SIC, e a perceberem que isso faz parte e a não levarem aquelas provocações. Também campanha. Estão em campanha. Gostam mais quando estão em campanha. Também vêm quando não estão. Mas, claro, também veem que podem tirar proveito do humor, como é óbvio. Mas veem muitas perguntas provocatórias, não como uma ofensa, mas também como uma oportunidade de darem a sua resposta e até de provocarem de volta. Eu acho que é sempre engraçado quando isso acontece e as pessoas têm sempre essa liberdade, que às vezes parece que está em causa. Os humoristas podem dizer tudo e as outras pessoas não podem responder. Podem, eventualmente, se calhar, respondem com um bocadinho menos graça, mas podem responder. Já falaste do teu programa com base nas notas do julgamento. Já está tudo planeado? Já tens o alinhamento? Já está tudo feito? Não, tudo feito ainda não está. O que é que falta? Ainda tenho... O guião não está ainda terminado, mas o espetáculo também será só em maio do próximo ano. Sim, ficámos a saber há pouco. Portanto, tenho ainda tempo para escrever o resto, mas acho que até tenho coisas a mais. Costuma ser esse o meu problema. Vou ter que resumir, porque de facto não só aconteceu muita coisa no processo, aconteceu muita coisa fora do processo, muita gente comentou e eu acho que na maior parte do tempo foi muito divertido. Eu pelo menos tentei divertir-me. Muito bem, Joana. Muito obrigada. Obrigada. Ter estado 2 vezes, 2 entrevistas seguidas. Muito obrigada. Obrigada.